Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar aqui com vocês em mais um podcast. E hoje você vai entender e conhecer algo que Jesus deixou já para mim e para vocês. Jesus já nos deu a vida eterna. Estamos vivendo já a vida eterna aqui na terra. Mas que isso, Bispo Moacir? Que história que é essa? Ora, amados, basta apenas nós conhecermos realmente a palavra do Senhor para entendermos o que Ele fala. Ele deixou claro para mim e para vocês, lá em João capítulo 5, no versículo 24, Jesus disse assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só o que Jesus deixou já para nós. A palavra está falando, amados, que quem crer na palavra de Jesus e crer naquele em que enviou a Jesus, que é Deus, nós temos que acreditar em Deus, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, crer que Jesus é o nosso Salvador e que foi enviado por Deus para nos resgatar das garras do diabo. Nós, acreditando em Deus, acreditando em Jesus como o nosso Salvador, a palavra já fala que Jesus nos deixou já a vida eterna. Olha aqui, vou repetir para vocês. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós já estamos vivendo a vida eterna aqui na terra. Nós já estamos vivendo a salvação aqui na terra, amados. Nós já temos. Essa é uma garantia já para mim e para vocês, que aceitamos Jesus Cristo como o nosso único, exclusivo Salvador, que nós já estamos vivendo a vida eterna e não entraremos em condenação, não seremos condenados. Se nós não seremos condenados, é porque já estamos salvos pela palavra de Jesus, já estamos salvos por aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, e passamos da morte. Essa morte a que está se referindo Jesus é a morte lá para o inferno, morrer, amados, e ir lá para o inferno, viver eternamente lá no inferno, queimando, sendo torturado no lago do enxofre do inferno. Ô Bispo Moacir, não fala assim, mas é verdade, amados. A verdade é essa, você passou da morte para a vida, ter uma vida santa, uma vida alegre, uma vida em paz, regozijando alegria, regozijando felicidade, meu irmão, minha irmã, lá no céu, com Jesus, com Deus, com os nossos familiares, com o Espírito Santo, vivendo do bom e do melhor, daquilo que o Pai, que é Deus, o nosso Pai, tem de excelente para nos dar, amados, com Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso melhor amigo, aquele que nos ama. Então, amados, nós já vemos aqui uma coisa maravilhosa, que muitos não estão pregando mais, muitos não estão falando e muitos não entendem, mas Jesus nos mostra e nos abre a nossa mente, para mim e para vocês, nesse podcast aqui, amados, que nós já temos a vida eterna aqui na terra. Então nós já estamos vivendo a vida eterna, amados, e nós precisamos regozijar, nós precisamos ter alegria por isso. Porque a salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. A fé em acreditar em Jesus Cristo como nosso Salvador. A fé, amados, tem que vir através do arrependimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender daquilo que estávamos fazendo e que não agradava a Deus. Mas isso só vai acontecer quando nós aceitamos Jesus
como nosso único exclusivo Salvador. Quando você sabe que você é um pecador, você sabe também que precisa de um Salvador. Todo pecador precisa de um Salvador. Isso é claro. Então nós sabemos que o único Salvador que existe é Jesus Cristo. A salvação vem como consequência do arrependimento. Nós se arrependemos daquilo que nós fazemos errado. Nós se arrependemos daquilo que queríamos fazer, seguir um caminho tortuoso. E a partir que, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, Ele nos coloca num caminho certo, num caminho correto. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Ninguém terá a vida eterna se não for através de Jesus. Ninguém terá a vida eterna, já começando aqui na terra, e para uma eternidade lá no céu, se não for através de Jesus, amados. Porque é através de Jesus que nós recebemos o seu Espírito Santo. Jesus disse: eu terei que ir para que meu Pai envie o seu Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade. Porque é Ele, amados, Ele é o único que vai nos convencer do pecado, do erro. E a palavra ela é clara para mim e para vocês, e está lá em João capítulo 16, vou ler para vocês, no versículo 8 ao 11. Quero fazer essa leitura para vocês aqui, que fala assim, João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, é o Espírito Santo, amado, que nos convence do pecado. Nos convence do pecado por quê? Porque a humanidade acha que o pecado é bom. As pessoas acham que adulterar é bom, as pessoas acham que roubar é bom, as pessoas acham que matar é bom, as pessoas acham que prostituir é bom, as pessoas acham que fornicar é bom, as pessoas acham que fazer tudo aquilo que eles querem, mas não o que Deus quer, é certo para eles. Então o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, nos mostrar aquilo que estamos fazendo está errado. E nos coloca num caminho certo. E você tem que entender que a partir que nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele, amados, Ele irá fazer o quê? Ele irá nos transformar. Nós não vamos mais querer fazer aquilo que estávamos fazendo nós mesmos. Vamos dizer assim, eu tenho um testemunho que muitas pessoas, com certeza, pode ser que já tiveram também esse mal. Eu falava muito palavrão. E a partir que o Espírito Santo habitou dentro de mim, eu não falo mais palavrões. Glória a Deus. Nós somos libertos. E essa é a transformação. Essa é a transformação, amados, que o Espírito Santo vem e vai nos tirando. Há outras pessoas que têm outros tipos de pecado. E deixo sempre claro que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado para Deus. Mas nós temos que entender que a partir que eu e você
temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a palavra está falando, ele irá nos anunciar a verdade, ele irá nos anunciar tudo o que há de vir, amados, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo, ele fala, né, aquilo que Deus está transmitindo, aquilo que Deus está passando para nós. É uma coisa maravilhosa, isso que Deus está falando comigo, com vocês hoje, amados. Uma coisa maravilhosa para todos nós. Veja bem, Deus, ele ama a cada um de nós. Deus ama nós de uma maneira incondicional, que deu seu Filho unigênito, para que todo nele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. E nós vamos fazer várias leituras e passagens aqui, daqui a pouquinho, onde vai confirmar que nós já temos a vida eterna aqui na terra. Já estamos vivendo a vida eterna aqui na terra e vamos viver lá no céu também. Isso é maravilhoso, amados. Nós já vivemos o reino de Deus. A palavra fala, buscai o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nós já vivemos o reino de Deus também aqui na terra, estamos vivendo, porque nós buscamos o reino de Deus, nós buscamos a glória, a graça, a face do Senhor, nós estamos buscando Jesus Cristo a todos os dias, clamando a Ele, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos proteja, para que Ele nos guarde, amados. Então, nós também já estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, o reino de Deus já está aqui conosco. Vivemos, e nós não somos cidadãos dessa terra. Essa terra é uma terra passageira para mim e para vocês. Nós somos cidadãos do céu, a palavra já fala isso. Aqui é apenas uma passagem que estamos fazendo. A cada lugar que estamos, a cada lugar que vamos, a cada dia que vivemos, é um momento passageiro. Estamos vivendo aqui uma temporada e depois disso voltaremos ao céu. Aí sim, amados, voltar para a nossa casa verdadeira, aonde nós moramos. Então veja bem, Deus aqui falou com você do pecado, da justiça. A palavra fala, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. A justiça do homem, não é a justiça de Deus. Aqui estamos falando, Jesus está falando nesse momento aqui, né, que o Espírito Santo vai convencer que a justiça do homem, ela é errada. Veja bem, o Jesus, no momento que ele estava para ser crucificado, o homem absolveu ele. Pilatos chegou, né? Obviamente que ele tem a sua culpa por ter lavado as mãos, mas Pilatos chegou e falou: esse homem não tem culpa nenhuma. Mas o próprio povo judeu, a sua justiça, condenou Jesus. O próprio judeu, a todos aqueles que Jesus curou, libertou, restaurou, deu vista ao cego, fez o mudo a voltar a falar, fez o paralítico andar, o morto a ressuscitar. Entre tantos milagres que Jesus fez, foram todos esses que usaram de justiça para condenar Jesus. Mas nós somos a justiça do homem, ela é o que falha. Por quê? Porque a palavra fala, né, que o Espírito Santo vai nos convencer da justiça. Por quê? Porque vou para meu Pai. Então quer dizer, se Jesus fosse realmente ruim, se Jesus realmente não valesse nada, como foi julgado pelos homens, você acha que Jesus entraria no reino de Deus? Você acha que Deus daria um trono a Jesus? Você acha, meu irmão, minha irmã, que Jesus estaria sentado à destra do Pai,
à destra de Deus, à direita de Deus? Você acha isso? Olha, se Jesus é ruim para o homem, tinha que ser ruim para Deus. Mas não, amados, a justiça do homem, ela é errada. Condenaram Jesus aqui na terra, mas Deus o glorificou no céu e na terra. Deus o glorificou no universo inteiro. Por isso que a palavra diz que toda honra e toda glória é somente a ti, Jesus. E a palavra fala que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada existiria. A palavra fala que todo joelho dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amados. Como o próprio Deus. E aqui fala também, nós lemos do pecado, né? O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, vai nos convencer da justiça e vai nos convencer do juízo. O juízo é a condenação. Se nós não aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, não quisermos, amados, já as pessoas estão condenadas à morte lá no inferno. Já está a condenação declarada. Então, o Espírito Santo vem e mostra, né? Declara, olha, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, para que você não venha a ser condenado. O juízo de Deus não venha a recair sobre vocês. O Espírito Santo, ele é o único que pode nos convencer disso. Olha, amados, é muito fácil. Jesus chega para mim e para você e diz assim, olha, toma minha graça, porque a salvação vem pela graça. Toma minha justiça, porque a justiça de Deus é a correta, é a certa. E me dá a sua condenação. Jesus, ele pega a condenação minha e sua para ele. Ele se fez maldito naquele madeiro por mim e por vocês. Ele pega a nossa condenação para ele. Ele que foi condenado naquela cruz por mim e por vocês, e ele nos dá a sua graça, ele nos dá a sua justiça para nós sermos salvos, sermos libertos, amados. Olha só, isso nós nunca vamos encontrar, nunca mais vai existir isso, nunca, ponha isso na sua cabeça, nunca mais haverá um Jesus Cristo para nos libertar de uma morte espiritual. Jesus está fazendo de tudo para mim e para vocês serem salvos, através da palavra dele, através desse podcast, para que você possa levar para outras pessoas, para que as outras pessoas possam ser salvas também. Nós já vivemos a eternidade, amados, aqui na terra. A eternidade já entrou dentro de nós, já está dentro de mim e de vocês. Olha só o que esse podcast maravilhoso está trazendo para nós. Veja bem, Deus quer que você seja liberto de todo mal. Estamos livres da condenação do pecado, porque Jesus cravou os nossos pecados naquela cruz. Os meus pecados futuros e os seus pecados futuros já estão pregados naquela madeira. Quando a gente aceita Jesus como nosso único exclusivo Salvador, o pecado que você vai fazer amanhã ou daqui a pouco, ele já está pregado naquele madeiro. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Ele já nos perdoa, os nossos futuros pecados já estão ali naquela cruz, amados. Por isso que eu vivo sempre dizendo, sou pecador, mas não vivo no pecado. Nós não podemos viver no pecado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, que aquilo que fazíamos é errado. Aquilo que às vezes queremos fazer, o Espírito Santo fala, olha, não faz isso, isso é pecado, isso não vai agradar a Deus. E nós não fazemos, porque nós não queremos desagradar a Deus de maneira alguma. Quando nós fazemos algo de errado, quem tem o Espírito Santo de Deus
e digo isso para você, um sentimento meu, e eu tenho o Espírito Santo de Deus, glória a Deus na minha vida, quando eu faço algo de errado, me entristece o meu coração, porque eu sei que eu fiz aquilo de errado, que eu não deveria ter feito, e peço já perdão a Deus, e peço a Ele que não faça mais aquilo que não agradou a Ele, amados. É isso o nosso dever. Nós somos livres do poder do pecado. O poder do pecado não tem mais força sobre nós. Ele não tem mais força, ele não pode. O pecado não tem mais poder sobre mim e sobre vocês. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos levando ao arrependimento. O arrependimento é realmente, meu irmão, minha irmã, é aquilo que nos traz a fé em Cristo Jesus. Então, preste atenção. Um dia nós vamos ser livres totalmente de todo o pecado. O pecado nunca mais terá um poder sobre nós. Sabe quando? Quando nós recebermos um corpo glorificado, que é a promessa de Deus nas nossas vidas. Quando o Senhor vier nos arrebatar e nos levar para morar com Ele lá no céu, a palavra fala que o Senhor nos dará um corpo glorificado, e a partir daí o pecado nunca mais chegará perto de mim e de vocês. O pecado nunca mais se aproximará de mim e de vocês de maneira alguma. Não poderá vir na nossa mente, não poderá vir no nosso coração, não poderá vir no nosso espírito, na nossa alma, não poderá vir nos atentar de maneira alguma. O pecado não terá mais poder na nossa vida quando nós recebemos um corpo glorificado em nome de Jesus Cristo. Que coisa linda, meu irmão, minha irmã, que Deus está trazendo para nós. Aleluia! Isso é maravilhoso. E quero aqui, através do Espírito Santo de Deus, trazer para vocês alguns capítulos e versículos que mostram realmente que nós já estamos vivendo a vida eterna. E vou repetir para vocês João capítulo 3, no versículo 16, que fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 6, no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa linda, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, é nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. 1 João capítulo 5, versículo do 11 ao 13, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Já nos deu a vida eterna, amados. E essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem o quê? A vida eterna. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Mas claro que isso é impossível, amados, nós reconhecermos que Jesus Cristo, Ele é a vida eterna, Ele já nos deu a vida eterna. João capítulo 17, no versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, quando nós cremos em Deus, que Deus enviou Jesus para nos salvar, Ele nos dá a vida eterna. Isso é maravilhoso, amados. Em João capítulo 6, no versículo 68, Pedro disse a Jesus assim, lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Somente Deus, somente Jesus pode nos trazer palavras amáveis, palavras
de salvação, palavras de bênção, palavras de alegria, palavras, meu irmão, minha irmã, que confortam o nosso coração, que nos mostram que Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus voltará para os salvos. Jesus voltará, amados, para aqueles que estão aguardando Ele. Preste atenção, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, num piscar de olhos, aqueles que estão aguardando Jesus Cristo, aqueles que aceitam Jesus pela fé, aceitam Ele como o nosso Salvador, a palavra diz, amados, que nós nos reuniremos lá no céu com aqueles também que já haviam morrido carnalmente, né? Mas estão lá no céu. Jesus vai chamá-los também, haverá uma reunião e nós estaremos ali perante a Jesus numa grande santa ceia do Senhor e viveremos com o Senhor eternamente. Paulo também diz para mim e para vocês que todos nós deveremos estar à frente do juiz, que é Jesus Cristo. E ali ele olhará as nossas obras, mas já estaremos salvos. Independente daquilo que acontecer quando nós estivermos perante, nesse momento, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nos levar ao céu, chamar aqueles que já haviam morrido, acreditando em Jesus, porque pode ser que tem duas opções hoje. Pode ser que daqui a alguns anos Jesus volte, ou volte agora, ou daqui a instantes, e leve a sua igreja, ou nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E as pessoas morrem, mas esperando Jesus, morrem fisicamente, né? Porque a palavra fala que a casa do meu pai há muitas moradas, e eu tenho certeza que aguardaremos o Senhor em uma das moradas até Jesus voltar. Aí Jesus chamará todos aqueles que estão ali nas suas moradas, aguardando Ele espiritualmente, né? Que acreditam em Jesus como seu Salvador. A igreja, nós que estamos aqui na terra, se estivermos no momento, né? Seremos arrebatados, seremos levados ao céu, mas a palavra fala que nós, teremos que ir perante o juiz. Isso aí não vai ter jeito. E o Senhor abrirá os nossos livros, da obra. E a palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós temos que estar, amados, sobre a pedra é Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento, esse é o nosso alicerce, que nos dá força e que vai nos salvar. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amados, se a sua obra for boa, cada coisa que a gente faz é uma obra. Se a sua obra for boa, é que nem o ouro derrete, ele brilha mais, e a sua formosura aparece mais, Agora, se a sua obra for sobre o feno, for coberta pelo feno, pela madeira ou pela palha, ela se queimará, não vai valer de nada. Tem obra que você vai fazer, você vai ganhar vidas, mas às vezes você não fez com coração em amor para Cristo. Às vezes você faz a obra para Deus e você está salvando vidas, você é repetitivo nisso. Mas, às vezes,
o seu coração não está fazendo de agrado ao Senhor Jesus. Então você fez uma obra coberta de madeira, feno, palha. Você fez sobre o fundamento, sobre Jesus, mas que é a nossa rocha, mas não foi de todo o coração. Mas eu tenho certeza, amados, que nós iremos até o fim e receberemos o nosso galardão. Que há coisas que nós realmente fazemos, né? Que na hora que o fogo queimar, vai ser igual o ouro, amados. Eu tenho certeza. E vamos continuar firmes, entendendo que nós já vivemos a vida eterna aqui na terra. Mas para isso, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Então declare aí, aceite Jesus como seu Salvador, para que você possa ter a vida eterna, tanto aqui na terra como no céu também. E declare assim comigo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, a partir de agora o seu nome está escrito no livro da vida. A partir de agora você declarou que aceita Jesus como Filho unigênito, né, de Deus, aceita Jesus como seu Salvador e acreditou que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então, amados, vamos viver uma vida, já a vida eterna aqui na terra, para vivermos a vida eterna lá no céu também. No momento, na hora que Jesus voltar, Ele irá nos chamar. E eu tenho a certeza que nós, com a nossa família, viveremos eternamente lá no céu com o Senhor Jesus, com Deus, nosso Pai, e com toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amados, que você possa passar este podcast e todos os nossos podcasts à frente, para outras pessoas serem salvas e aceitarem também Jesus Cristo como seu Salvador e conhecerem a verdade. E peço a vocês também, nos acompanhem em nosso canal do YouTube, Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e toque no sininho para que todas as vezes que pregarmos a palavra de Deus você seja avisado. Para nós é muito importante. Quanto mais inscritos, o próprio YouTube divulga o nosso canal a outras pessoas, a verdadeira palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.